Hora de economia, aqui no Jornal da Manhã, a Bolsa Brasileira atraiu 56 bilhões de reais no último trimestre, mas fechou 2020 com saldo negativo de quase 32 bilhões de reais. A gente entende melhor agora a notícia no nosso bate-papo ao vivo com a Denise Campos de Toledo. E aí, Denise, isso mostra uma mudança na avaliação do país? O que a gente espera nesse sentido para esse ano? Bom dia, Adriana, bom dia a todos. Pois é, não é exatamente uma mudança em relação à avaliação do país, é uma mudança no contexto global, que a gente tem falado muito, que nós tivemos vários pacotes emergenciais sendo distribuídos pelo mundo para minimizar os impactos da pandemia sobre a atividade econômica de modo geral. Nós tivemos os bancos centrais mantendo os juros muito baixos, os Estados Unidos, o Federal Reserve, inclusive, flexibilizando um pouco aquela questão do controle da inflação, sinalizando que deve manter juros muito baixos, mesmo que a inflação tenha algumas oscilações, porque é uma preocupação global com relação à retomada. E aí esse excesso de liquidez fez com que os investidores começassem a buscar oportunidades de ganho. Nós tínhamos a Bolsa Brasileira com oportunidades, com preços baixos ainda de ações, e os investidores colocaram o Brasil também no foco, assim como outros emergentes. Então veio muito dinheiro de fora, especialmente no último trimestre, que é quando houve essa concentração. Nós tivemos um tranco na economia global e nos mercados no começo da pandemia, do lockdown em vários países, restrições muito sérias. Depois as bolsas começaram a reagir e aí esse fluxo todo aumentou. Não é necessariamente uma melhoria de avaliação do Brasil. Aliás, o Brasil ainda causa grandes preocupações. A gente deve continuar mantendo um bom fluxo de investimentos exatamente por esse cenário, não é? Então, o Brasil não saiu do radar dos investidores. A Bolsa aqui ainda oferece boas oportunidades, inclusive com lançamento de nossas ações. E agora, para conseguir consolidar a atratividade, o Brasil tem que fazer lição de casa. E é uma coisa que a gente também tem falado muito, é a necessidade de avançar com reformas, a necessidade de sinalizar um ajuste das contas públicas, mesmo com a necessidade de gastos ainda relacionados à pandemia, tem a questão da vacinação. O Brasil tem de merecer um fluxo efetivo para que os investidores, em determinado momento, não passem a olhar para outros países que ofereçam maior segurança do ponto de vista econômico. Por enquanto, o Brasil está atraindo muito aquele dinheiro de curto prazo, que pode fugir diante de qualquer problema. O câmbio também, a variação que teve no ano passado também favoreceu muito esse fluxo de investimentos. Então, o Brasil deixou de atrair aquele dinheiro que vinha para a renda fixa, porque nós tínhamos juros elevadíssimos e a Bolsa de Valores acabou sendo favorecida. São tantos fatores, hein, Denise, que pesam no quadro geral. E o que esperar do mercado agora para hoje, para essa quarta-feira? Olha, temos muitas coisas influenciando o cenário internacional. Uma delas, que dá o tom positivo para o mercado hoje, é a decisão dos países produtores de petróleo de reduzir a oferta. Isso já fez com que o petróleo tivesse uma alta forte, registrando a máxima em 11 meses, você reduz a oferta, a tendência é de uma elevação dos preços. Isso é positivo para o mercado de modo geral, embora possa representar mais custo aí em relação aos combustíveis, mas trouxe um ânimo para os mercados que esperavam exatamente essa decisão. Agora o mercado vai acompanhar muita atenção o resultado das eleições na Geórgia, lá nos Estados Unidos, e toda a movimentação que nós estamos vendo em relação à confirmação da vitória de Biden. Nós estamos vendo uma pressão de última hora do presidente Trump para que não haja um reconhecimento da vitória dele. O vice-presidente é que teria de anunciar e Trump está pressionando, e o mercado fica muito atento a essa possibilidade de chamada onda azul, que seria a vitória dos democratas também no Senado, dando essa maioria a Biden. Isso traz preocupações, por exemplo, quanto à possibilidade de aumento de tributos, até para compensar tudo que os Estados Unidos estão gastando em programas de estímulo, e elevação de impostos para as empresas não é uma sinalização favorável para os mercados. Mas, por enquanto, a gente tem um ambiente mais positivo no exterior para a Bolsa de Valores, que pode ter reflexo aqui no Brasil. O Brasil, desde o começo dessa semana, está acompanhando muito essas ondas que vêm do exterior. É favorecido pelo fluxo de investimentos, mas tem essas preocupações. Agora, um dado particular aqui nosso, viu, Adriano, foi a fala de ontem do presidente dizendo que o Brasil está quebrado. Isso teve uma repercussão muito negativa. As informações que nós temos é, inclusive, que o ministro Paulo Guedes teria interrompido as férias para ter uma reunião com o presidente. É uma sinalização muito ruim. A gente estava falando dessa atração de investimentos. Quando o próprio presidente diz que o país está quebrado, que ele não tem muito o que fazer, isso causa um desânimo, uma desconfiança em relação ao país. E há muito, sim, a ser feito para consertar
o Brasil, para colocar a gente numa rota de crescimento sustentável, com equilíbrio. Tem muitas medidas que já estão em tramitação no Congresso. O governo precisa se mobilizar politicamente, conseguir uma base de apoio e levar adiante essas medidas. Tem reforma tributária, reforma administrativa, PEC emergencial, o orçamento a ser aprovado, muita coisa que pode ajudar a economia a crescer de uma forma sustentável. Agora, se o presidente dá a impressão que ele está jogando a toalha, isso, claro, causa um desânimo, não é? Então vamos ver a repercussão disso tudo ao longo do dia.